Salve galera! Sejam bem-vindos ao Chance de Gol! E hoje, sabadão, dia 15 de junho, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, sobre os jogos da nona rodada da competição que promete ser emocionante e você não pode perder nenhum segundo sequer deste vídeo. Vamos passar para vocês os confrontos desta nona rodada do Brasileirão da Série A e também a tabela de classificação atualizada hoje, antes do início da nona rodada, para você poder confrontar depois como iniciou a rodada e como terminou. Lembrando que só aqui no Chance de Gol você sabe tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato Brasileiro da Série C, Campeonato Brasileiro da Série D. Falamos também sobre a Copa Libertadores da América, sobre a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras competições envolvendo clubes brasileiros. Mas agora chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. E hoje, sabadão, dia 15 de junho, às 18h30, a bola vai rolar no início da nona rodada do Brasileirão da Série A. E teremos o confronto entre Bragantino e Juventude. Este jogo promete, pois o Bragantino quer se aproximar dos líderes da competição. Já o Juventude quer se estabilizar ali no meio da tabela de classificação para poder depois sonhar em entrar para o G4. Também hoje, sabadão, dia 15 de junho, às 21h30, teremos o confronto dos desesperados entre Fluminense e Atlético Goianiense. Os times estão numa distância com menos de 3 pontos. E caso o Fluminense perca este confronto, pode cair para a zona de rebaixamento, pois o Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento logo abaixo do Fluminense, com menos de 3 pontos para o seu rival. Já amanhã, domingão, dia 16 de junho, às 16 horas, vejam só que jogão de bola. Corinthians e São Paulo. E esse clássico, o majestoso, promete, porque o Corinthians precisa vencer de qualquer maneira para tentar fugir da zona de rebaixamento e se consolidar numa posição mais favorável no Campeonato Brasileiro da Série A. Já o São Paulo quer vencer para voltar para o G4 e sonhar em buscar a liderança da competição, onde só a vitória interessa para ambos os clubes. Também no domingão, dia 16 de junho, às 16 horas, teremos o Vitória contra o Internacional. O Vitória é o lanterna da competição e quer vencer de todas as maneiras para sair desta posição. E o Internacional está no meio da tabela de classificação e tem alguns jogos a menos devido às catástrofes que ocorreram no Rio Grande do Sul. Está muito bem posicionado e quer vencer para, a hora que for reagendados os confrontos atrasados, estar perto dos líderes da competição. Também amanhã, domingão, dia 16 de junho, no mesmo horário, 16 horas, teremos Atlético Paranaense e Flamengo. E vejam só, caso o Atlético Paranaense vença esse confronto, pode se tornar líder do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo quer vencer de todas as formas para ficar na liderança isolada do Brasileirão da Série A. Também amanhã, domingão, dia 16 de junho, porém às 18h30, teremos o Vasco da Gama contra o Cruzeiro. O Vasco da Gama, que não vem de uma sequência boa no Campeonato Brasileiro e quer reencontrar os caminhos da vitória. E o Cruzeiro precisa se posicionar junto aos líderes da competição. Portanto, só a vitória interessa nesse confronto. Também amanhã, domingão, 16 de junho, temos um confronto com os opostos da tabela de classificação. O Criciúma, que está lá na zona de rebaixamento e quer vencer para sair desta posição. E o Bahia está na vice-liderança do campeonato e quer sair como líder nesta nona rodada de qualquer maneira. Não está nem aí com a situação do seu rival e vai para cima para vencer o jogo e sair desta rodada como possível líder do Brasileirão da Série A. Também amanhã, domingão,
dia 16 de junho, às 18h30, temos o Grêmio contra o Botafogo. O Grêmio que está consolidado lá na base do meio da tabela de classificação. Vai enfrentar o Botafogo, que está muito bem como terceiro colocado. E quer buscar a liderança do Brasileirão também. Então, neste confronto, só a vitória interessa para ambos os clubes. Também amanhã, domingão, dia 16 de junho, vamos ter o confronto entre Cuiabá e Fortaleza. O Cuiabá quer vencer para sair da zona de rebaixamento e precisa reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão. Já o Fortaleza está numa situação acomodada lá no meio da tabela, mas quer vencer para começar a se aproximar dos líderes da competição. E para concluir esta 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, temos o confronto entre Atlético Mineiro e Palmeiras na segundona, dia 17 de junho, às 20h30. Vejam só que jogão de bola que promete. O Palmeiras está na 6ª colocação, vem de uma vitória e quer chegar perto dos líderes, pois é um dos favoritos do Campeonato Brasileiro, um dos favoritos ao título. E o Atlético Mineiro também começou a competição como um dos favoritos ao título do Brasileirão da Série A. E menos de um ponto separa os dois clubes e só a vitória interessa. Após vermos os confrontos, vamos ver a tabela de classificação atualizada hoje, antes do início desta 9ª rodada da competição. Em primeiro lugar, temos o Flamengo com 17 pontos em 8 jogos. Em segundo lugar, o Bahia com 17 pontos. Em terceiro, o Botafogo com 16 pontos. E em quarto lugar, o Atlético Paranaense também com 16 pontos. Esses 4 clubes fazem parte do G4 e se classificam diretamente para a Libertadores da América. Em quinto lugar, vem o São Paulo com 14 pontos. E em sexto, o Palmeiras também com 14 pontos. São Paulo e Palmeiras, neste momento, estão se classificando para pré-Libertadores, para as qualificatórias da Libertadores da América. Em sétimo lugar, vem o Cruzeiro com 13 pontos. E assim como os clubes paulistas, em oitavo vem o Atlético Mineiro, os clubes mineiros em sétimo e oitavo, cada um com 13 pontos. Em nono lugar vem o Bragantino com 12 pontos. Em décimo lugar, o Internacional com 11 pontos, fechando o top 10. Só um destaque, que Cruzeiro e Atlético Mineiro têm um jogo a menos, tem apenas 7 jogos realizados no Brasileirão da Série A. Em 11º lugar, vem o Fortaleza com 10 pontos em 7 jogos. Em 12º, o Juventude também com 10 pontos em 7 jogos. Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bragantino, Internacional, Fortaleza e Juventude, nesse momento, estão se classificando para a Copa Sul-Americana. Em 13º lugar, vem o Grêmio com 6 pontos em 6 jogos na competição. Em 14º, vem o Vasco da Gama com 6 pontos em 8 jogos. Em 15º lugar, vem o Corinthians com 6 pontos em 8 jogos. E em 16º lugar, o Fluminense com 6 pontos em 8 jogos. Vasco da Gama, Corinthians e Fluminense precisam abrir os olhos, pois já completaram os 8 jogos da competição e estão muito próximos da zona de rebaixamento e tem que se cuidar para não cair para lá ainda nesta rodada. O Grêmio também só tem 6 pontos, mas tem 6 jogos apenas, tem 2 jogos atrasados e caso vençam esses confrontos, pode dar um salto na tabela de classificação. E vamos ver a situação de Vasco, Corinthians e Fluminense, olhando os times que estão na zona de rebaixamento. Em 17º lugar, vem o Criciúma com 5 pontos, apenas 1 ponto abaixo dos clubes que citamos acima, e só tem 6 jogos, 2 jogos atrasados, e pode muito bem, vencendo os jogos agendados, ou até mesmo o jogo desta rodada, sair da zona de rebaixamento. Em 18º lugar, vem o Atlético Goianiense com 5 pontos em 8 jogos, e caso vença, também pode ultrapassar esses clubes, que são clubes tradicionais da Série A, Corinthians, Fluminense, Vasco da Gama e o Atlético Goianiense, caso vença, pode saltar dessa posição e pular para fora da zona de rebaixamento. A mesma coisa acontece
com o Cuiabá com 4 pontos em 8 jogos. Caso vença em um dos clubes acima perca, o Cuiabá pode sair da zona de rebaixamento. Já o Vitória, que é o 20º lugar, o lanterna da competição com 3 pontos, está numa situação um pouco mais complicada. Precisaria de 2 ou 3 vitórias para sair da zona de rebaixamento, torcendo para que os clubes que estão acima também percam na combinações de jogos para deixar a zona de rebaixamento. Bom, galera, este foi nosso vídeo de hoje. Falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A e vimos a tabela de classificação atualizada antes do início da 9ª rodada. E após esta rodada da competição, vamos trazer novamente a tabela de classificação atualizada e você vai saber tudo sobre o posicionamento do seu time. O Brasileirão da Série A está emocionante. Cada jogo virou uma decisão na briga pela liderança da tabela de classificação ou por uma vaga na Libertadores ou na Copa Sul-Americana e também a briga para fugir da zona de rebaixamento. E para você não perder nenhum lance sequer aqui do Chance de Gol, é muito fácil. Caso você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative também o sino de notificações, deixe seu like, seus comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos. Amanhã estaremos de volta falando tudo sobre o Brasileirão da Série A.